Querida aluna, querido aluno, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Que a paz esteja no seu coração. Esta unidade, a última de conjuntos, trata especificamente de conjuntos numéricos. É muito importante que você diferencie as formas que um número pode assumir, dependendo do contexto em que ele se encontra. Veja um exemplo que mostramos em nosso primeiro antena parabólica lá na unidade 1. Se você vai pesquisar o número de banheiros das casas das pessoas, ou o número de pessoas que habitam uma residência, ou quantos carros você já teve até hoje, a resposta tem que ser um número inteiro. Se a pergunta dessa pesquisa se referir a um valor monetário, em reais, como será que fica? Ao pensarmos no valor em reais que sua família obtém mensalmente como rendimentos, aí já estamos pensando em números reais. Aliás, veja que números reais estão presentes em inúmeras citações de medição. Comprimentos em quilômetros, metros, centímetros, milímetros, podem aparecer com muitas casas decimais. Os decibéis produzidos por um bom show de rock. Pensando em volumes, quantos ml realmente existem numa garrafa de vinho, refrigerante ou água? Será que é 750 ml mesmo? Ou posso medir e encontrar 749,3779 ml? E esse lagartão aí, pesa quanto? 9,237 quilogramas? Bem, esta unidade lida com essa diferenciação entre números, nos quais os inteiros e os reais são os mais conhecidos. Mas temos outros conjuntos numéricos além desses para a gente falar. Vamos ver alguns exemplos que você já viu em seu ensino fundamental e médio. Você conhece os números 3, menos 3, 1/3 e raiz de 3. O número 3 é exemplo de um número natural. O número menos 3 é exemplo de um número inteiro. Já o 1/3 é conhecido por ser racional, enquanto raiz de 3 é um número irracional. Não pertence aos conjuntos anteriores, mas, assim como todos eles, é um número real. À sua direita você está vendo os símbolos desses números. Nossa, quanta ideia e quantos símbolos! Calma, vamos falar desses tipos de números, mas usar um pouco de um desenho especial para representar esses números. Uma reta. O primeiro conjunto que aprendemos é o conjunto dos números naturais, cujo símbolo é N. E tem a ver com nossa história desde criancinhas. Queremos uma bala, 2 bombons, 3 bolachas. Eu sei o que você está pensando. Tem o zero ali no conjunto e esse cara não falou nada do zero. É verdade, o zero pertence aos naturais, mas eu te falo um pouco mais do zero em outro vídeo. Combinado? Além daquelas quantidades 1, 2, 3, etc., pensemos também nelas, porém com sinal negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, como se fossem valores que você estivesse devendo a alguém. Credo. Aqui temos alguns exemplos de números que não são inteiros. 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 3 dividido por 4. Vamos fazer essas divisões? Deixe para fazer no papel outro dia. Pegue uma calculadora e veja os resultados. 1 sobre 2 é meio, 0,5. E a terceira fração também é um decimal exato, 0,75, que equivale a 75%. Agora, esse cálculo do meio é a famosa dízima periódica. Lembra dela? O 3 é o período, ou seja, aquela parte que vai sempre se repetindo. E como ficam valores como esses daí, naquele desenho da reta? Primeiramente, deixe-me te falar sobre a palavra racional e a definição de número racional. Racional é a palavra que substitui uma que não existe no português, que seria racional, pois indica um número que resulta de uma razão. Razão em matemática é uma fração, ou seja, quando você lê ou ouve racional, pense em um número fracionário. Agora eu vou te mostrar a definição de um número racional. Observe bem que número racional não é apenas uma fração, mas sim uma fração de um número inteiro dividido por outro número inteiro.
Cuidado com o tijolão que eu vou te mandar. Essa imagem indica que os números racionais, indicados pela letra Q, são as frações do tipo A sobre B. Tais que, olhe bem, agora vem a explicação desse A e desse B. O A é um número inteiro e o B também é um número inteiro. Mas veja que o B não vale zero. Faça 8 dividido por zero na sua calculadora e ela vai te mostrar erro. Agora sim, explicada dessa forma mais técnica, com esse sorriso que você está vendo, com a linguagem algébrica, vamos voltar à questão geométrica da reta. Esses números que você vê e que já sabe que são inteiros, são também racionais. O número 2, por exemplo, é 2 sobre 1, ou 4 sobre 2, ou 6 sobre 3, e assim por diante. Veja o número meio, onde que ele fica nesse desenho. E veja também 1/3, que é 0,33333. Percebeu que os naturais estão contidos, ou seja, entre aspas, estão dentro dos inteiros? E viu que os inteiros estão contidos nos racionais? Essa é a forma matemática de se representar isso. N está contido em Z e Z está contido em Q. E é verdade que N, então, está contido em Q. E a simbologia disso tudo é o que você está apreciando agora. De volta para a reta, gente. Veja os valores de novo. E vamos aumentar o menos 1/3, o menos 2,5, o 0,8 e mais um montão de números racionais. Nossa, será que dá para preencher essa reta? Não. É porque ainda faltam muitos números que não são formados por um inteiro dividido por outro inteiro. Esses são os números irracionais, que são dízimas, mas não periódicas. Números que você já viu, como a raiz quadrada de 2, o número π, a raiz cúbica de 5 e a reta fica preenchida. Queridas e queridos, já deu para ter uma noção, não é mesmo? Para fechar esse bate-papo, vou te mostrar de novo a sequência entre os conjuntos, mas dessa vez usando diagramas de Venn, que você já viu em outra unidade. Primeiramente, os naturais, 0, 1, 2, etc., que são englobados pelos inteiros, aumentando-se o menos 1, o menos 2, menos 3, etc. As frações, com inteiros dividido por inteiros, que não sejam zero, são os racionais, que englobam os inteiros. E estes inteiros, por sua vez, são englobados pelos reais. Ou seja, os reais são uma união entre os racionais e os irracionais, que você pode identificar na região verde desse desenho que você está vendo agora. Gente, espero que essa conversa tenha te reaquecido no trabalho com conjuntos numéricos e agora você pode dar um reforço nessa conversa e nesses conceitos, indo até o texto para ler e ver um pouco mais sobre o que falamos aqui. Um abraço enorme no seu coração e até muito breve. Tchau!